Olá, tudo bem? Vamos então falar sobre algumas distorções que têm acontecido e já vem de longas datas e que nós abraçamos isso como se fosse verdade. Eu quero falar com vocês a respeito da escatologia e vou trazer alguns pontos importantes para que nós venhamos a entender exatamente o que diz a palavra de Deus, tá? Porque são lançados há muito tempo doutrinas, preceitos que não condiz com a palavra, não foi ensinado pelos apóstolos, mas sim pelo falso profeta. E nós podemos encontrar isso em vários livros, nas mais conceituadas livrarias e editoras. Então é preciso que nós venhamos a prestar atenção exatamente se o que estão trazendo é dos apóstolos, que nós temos que seguir, né, os fundamentos dos apóstolos, mas nós estamos seguindo os fundamentos do falso profeta. Isso é muito sério. Então olha só, o que você vai encontrar nas livrarias, e estão trazendo até nas revistas para ensino de escola dominical em nossas igrejas. A primeira coisa essa primeira coisa que eu vou falar para vocês faz com que outras doutrinas venham seguindo essa daí como se fosse algo que tinha que se encaixar para poder essa primeira doutrina que não é uma verdade, justamente essa que traz claramente um texto bíblico que não é assim que eles estão dizendo. Por exemplo, dizem que Jesus vem em duas fases distintas. Não vem. Bom, ele veio em duas fases, sim, na primeira vez, quando veio para morrer pelos nossos pecados, e também agora a segunda vez para vir nos buscar, não é isso? Buscar a sua igreja. Essas as duas fases que eu conheço e que a Bíblia nos mostra, nos diz. Só que não falo que a primeira fase é quando Jesus morreu pelos nossos pecados. Esse é o problema. Eles falam que a segunda fase distinta que eles estão se referindo é que Jesus vem primeiro no rapto secreto, invisível, tá? E a segunda fase é quando ele vier depois das 7 anos da grande tribulação para resgatar Israel. É isso que dizem. Só que isso não é verdade. Como Jesus mostra na sua palavra, entendeu? Lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28, que diz o seguinte: como os homens estão determinados a morrer uma só vez e depois disso o juízo, assim também nós, né? Assim também Cristo, aliás, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Hebreus está aí, falando sobre isso. Exatamente isso, que é a primeira vez para morrer pelos nossos pecados, a segunda vez para nos buscar a sua igreja. Então não existe essa questão que na segunda fase está lá por 7 anos da grande tribulação. Aliás, como muitos acreditam, infelizmente, por causa dos ensinamentos que foram trazidos para a igreja, tá? E esses 7 anos de grande tribulação, ela não existe, irmão, não existe, tá? Os 7 anos são uma invenção doutrinária que começou em 1500, quando no Concílio de Trento foi colocado o anticristo lá para o fim. E aí veio em 1800, no século XIX, um pregador irlandês chamado John Nelson Darby. Ele fez um estudo pegando por base essa metodologia do futurismo, e aí lançou a questão da segunda fase de Jesus. Ele vai vir em duas fases distintas, e que haverá o rapto secreto e depois
Na segunda fase, Jesus vem depois dos 7 anos da grande tribulação. Diz que nesses 7 anos da grande tribulação haverá um acordo com Israel. Olha quantas coisas aí, irmão. Haverá um acordo do anticristo com Israel, e na metade da semana, né, a semana são 7 anos, será desfeito esse acordo, e então o anticristo se mostrará o inimigo número 1 do povo de Israel. Veja bem, irmão, nada disso é uma verdade e não existe comprovação bíblica sobre isso aí, tá? Eles analisam o seguinte: como surgiu esse acordo? Aonde surgiu esse acordo? Em que texto está falando desse acordo? Na verdade, esse acordo não existe, tá? Fizeram uma confusão com a aliança que Jesus fez com muitos, tá? Tiraram Jesus Cristo, o Messias, de Daniel 9:27, desse texto. Daniel 9:27 fala: ele fará uma firme aliança com muitos, e na metade, ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Está lá em Daniel 9:27. E estou mostrando aí que está falando isso aí do anticristo que fará o acordo com Israel, tá? E na metade da semana vai romper esse acordo. Então não é nada disso. Daniel 9:7 está falando justamente do Messias, tá? Que na última semana de Daniel, das 70 semanas de Daniel, na última semana, justamente corresponde no início dessa última semana, que são 7 anos. O primeiro ano foi quando Jesus foi batizado. E na metade desses 7 anos, Jesus ele rompeu, né? Verteu o seu sangue na cruz do Calvário, e ali aconteceu algo fantástico, que o véu do templo se rasgou de cima e abaixo, dando acesso a mim e a você de entrar na presença de Deus no Santo dos Santos, tá? Só que tiraram isso, né? Tiraram. Mas é tão importante a gente falar sobre isso, né? Porque na metade dessa semana que fez cessar o sacrifício, Daniel mostra isso justamente lá em 9:27, né? Ele fez cessar o sacrifício. Você vai encontrar isso ele falando sobre isso. Foi justamente o Messias que fez cessar o sacrifício. Como vai dizer que é o anticristo que vai cessar o sacrifício, que vai sentar no trono de Deus? Tá, nada disso. O filho da perdição, né, que o apóstolo Paulo falou, o filho da perdição, é justamente o mesmo que Daniel profetizou a respeito da ponta pequena, tá? Então, quando os reformadores, é bom lembrar isso, quando os reformadores falaram e começaram a acusar que o sistema papal era um sistema anticristo, rapidamente Roma, né, procurou fazer alguma coisa para desviar esse pensamento, essa conclusão dos reformadores. Então, devido a esse problema, justamente aconteceu no Concílio de Trento de colocar o anticristo lá por fim, onde nasceu o futurismo do padre jesuíta Francisco Ribeiro, tá? E houve toda essa confusão, essa lambança, que até hoje nós temos isso aí. Tem pessoas que abraçou isso aí veementemente, mas só que está de uma maneira errada, tá, irmão? Jesus vem numa só fase. Ele veio buscar a sua igreja. Não haverá 7 anos de grande tribulação, como dizem. Não haverá anticristo nesses 7 anos. Aliás, os 7 anos da grande tribulação, como não existe, os eventos que ali estão narrados no Apocalipse, tá, são eventos que até a vinda de Jesus estarão acontecendo. Algumas coisas que João viu já são passadas para nós, já passou. Tá? Que para o profeta, para o apóstolo João, era futuro, mas para nós, alguns eventos que eu vou trazer até para vocês, quais são esses eventos que já aconteceram, tá? Então, vamos ficar por aqui, porque eu quero voltar a tratar, quem sabe, desses eventos aí, tá? E vamos buscar na palavra de Deus as profecias já cumpridas, né, do Apocalipse.
Muito bem. Que Deus nos abençoe.